Bem, então, como vamos adentrar agora o texto do Pierre Bourdieu, que no nosso plano de curso ou de ensino corresponde ao último texto, então vamos, a partir desse momento, considerar as partes finais desse plano de ensino e também fazer uma aplicação diretamente vinculada à questão do ensino. Ou seja, tentar entender ou tentar apresentar as relações nas quais nós nos concentramos durante todos esses vídeos para poder caracterizar ou pensar alguns autores de forma bem exploratória, de forma bem rápida, nada de aprofundamentos. Então foram considerações um tanto só para cumprir um rito da questão disciplinar. Bem, mas independente disso, claro, os textos nos quais esses vídeos foram gravados, eles possuem uma sistematização do pensamento extremamente pertinente e extremamente válida para nós, não de forma superficial, mas de forma bem organizada, orientada, sistematizada e metodicamente orientada. Então as traduções que tentamos fazer aqui nesses vídeos é justamente para poder facilitar a leitura, e nesse caso em especial no texto do Bourdieu, que é esse texto último que nós vamos trabalhar, o que eu posso dizer é que esse texto ele tem várias portas de entrada, poderíamos pensá-lo de formas diferenciadas, porém posso utilizar uma porta de entrada aqui que é justamente para poder entendermos a dinâmica de todos os argumentos que foram apresentados aqui nos vídeos anteriores, que culminaram, ou que vão culminar e vão encerrar nesse vídeo em relação ao texto do Pierre Bourdieu. Então a porta de entrada aqui é justamente pensar a aplicação de ideias que nós vimos na primeira unidade, que é o funcionalismo de Durkheim, e também ideias de que nós vimos agora na última unidade com o texto do Max Weber. Então nós temos aqui uma questão do funcionalismo durkheimiano e uma discussão da ética de convicção que nós vimos nos vídeos passados em torno do Weber, para poder caracterizar a relação entre religião e política, e que, por sua vez, quando o Bourdieu está fazendo a sua crítica ao sistema de ensino, ele está realmente reportando-se a essa ética de convicção, porque a escola ou a escolarização é um espaço de política e de religião, no qual, para ele, esse é o reflexo da burocratização da educação. O que isso é muito ruim na concepção do próprio Bourdieu. Então, pensar essas ideias, ou pensar essa entrada em Bourdieu, sob o ponto de vista do funcionalismo e da ética de convicção, é para nós interessante, porque resgata em nossas percepções imediatas, ou as nossas sensibilidades, conteúdos que já estão sendo tratados, ou que foram tratados por nós durante esses vídeos. Então, a apresentação que eu vou fazer aqui, ela pega ou ela apreende um conjunto de conteúdos que está para além do tópico do qual vocês irão fazer a leitura, porque eu vou querer apresentar aqui uma dimensão geral, um panorama de todo o capítulo. E esse tópico do qual é uma leitura obrigatória para vocês, ele está submetido, ele está dentro de uma discussão do capítulo que tem o título A Dependência pela Independência. Esse é um jogo de ambiguidade, não esquecendo que o Bourdieu trabalha sempre nessa dimensão da ambiguidade para dar ênfase ao conceito dele de distinção, a fim de que nós possamos compreender e aprender elementos fundamentais, básicos, que fazem parte da nossa vida. E agora, com toda a clareza, faz parte universalmente da nossa vida, porque trata diretamente do lugar que nós ocupamos enquanto profissionais, enquanto acadêmicos, enquanto aquele que quer produzir saber, ou enquanto quer estar diante de uma produção de saber. E nesse campo da produção do saber, enquanto uma orientação historicamente apresentada pelo próprio Bourdieu, então podemos chamar o processo de ensino como um princípio de reprodução. O Bourdieu vai defender essa ideia
até que é o título da própria obra na qual o texto está localizado, que é pensar a educação sob o ponto de vista da reprodução, porque existe uma lógica que Bourdieu vai chamar de externa e interna, na qual a primeira, que é uma lógica externa, ela tem como principal objetivo a conservação das relações de classe. E a segunda é uma lógica do funcionamento institucional do ensino. Então, nós temos essas duas lógicas quando se trata do sistema de reprodução, que é o externo e interno, na qual nós temos uma reprodução ou uma conservação da relação de classes, e aí esse conceito ele vai buscar muito no pensamento marxista, e aí no todo o texto vocês podem perceber essa insistência do Bourdieu, quando ele está querendo caracterizar que essa forma de conservação das relações de classe é uma deterioração ou é uma burocratização da educação, na qual a educação está limitada a uma condição mercadológica, ou seja, o sistema de ensino é uma mercadoria. Ou seja, então, se é uma mercadoria, ela não está sob o controle do professor, mas ela está sob o controle da burocracia, da burguesia. Então, a educação como mercadoria, ela é estabelecido um juízo de valor ou uma valorização sob o ponto de vista monetário. Então, a educação, ela capitalizou-se e ela se constituiu uma mercadoria. E isso é interessante de se observar porque sequencialmente tem relações com isso. No caso da segunda, que ele vai falar, né, da segunda forma dessa reprodução, que é interna, então dá para a gente perceber que justamente a relação de classes que existe hoje no sistema de ensino, no seu processo de reprodução, é garantido pelo próprio funcionamento do ensino. Ou seja, as instituições de ensino, elas reproduzem essas relações de classe porque o processo de dominação burguês, ele se consolidou a partir de um negócio chamado diplomação. É uma sociedade diplomada, né? Para reproduzir os interesses da burguesia, nós estamos atribuindo diplomas. Bem, então, o sistema de ensino ele está submergido, segundo Bourdieu, pelo fator econômico, como uma determinação. Então, na era do capital, nós temos a educação sob o ponto de vista de uma determinação econômica. Ou seja, né, todo o padrão orientador do sistema de ensino se organiza a partir de uma funcionalidade que representa os interesses econômicos. Ou seja, nós temos aí então a expropriação. Então nós temos a expropriação dos interessados, dos mais interessados no sistema de educação, que é a expropriação dos meios de produção e também a expropriação do resultado dessa própria produção. Isso tem uma conotação complexa, porque ao mesmo tempo que Bourdieu está dizendo que a educação garante a diplomação para as pessoas, para o aluno ou para o universitário, não importa, ao mesmo tempo que ela garante essa diplomação, ela ritualiza o sistema de ensino, ela também expropria automaticamente aquele que se forma, ela expropria aquele que se forma da condição de ascensão social, justamente porque essa educação ela se torna uma mercadoria. Então aquele que se formou, ele perde a capacidade de reflexão porque ele está no mundo da técnica. Então o que faz? Esse sujeito que é formado, é diplomado, ele automaticamente precisa ser absorvido pelo mercado de trabalho porque é uma questão de mão de obra. Então essa educação ela é uma mercadoria e aquele que se forma é um produto do sistema educacional. Essa é a grande crítica que o Bourdieu está fazendo, porque ele compreende essa relação entre estrutura e práticas, que é o foco da discussão dele, que nós já vemos isso desde da segunda unidade, quando discutimos os textos do próprio Bourdieu. Bom, então, o que faz então esse sistema de ensino, né? Se ele está submergido pelo fator econômico como uma determinação, e aí ela se torna uma determinação, mas ela é disfarçada, ela é dissimulada como uma condição de natureza do próprio ensino, então essa determinação coloca em dúvida o desejo social ou do Estado
em torno da ideologia de democratização da educação. Ou seja, o advento da democratização da educação. E aí ele está falando do caso francês, e no nosso caso brasileiro, nós temos essa discussão de democratização muito fomentada, justamente no governo do partido do PT, ou Partido dos Trabalhadores, mas que isso precisa ser compreendido de forma muito curadora, uma vez que não se trata de propriamente um princípio de democratização da educação, mas trata-se de um princípio de ideologização do sistema de ensino. Essa ideologização está disfarçada ou dissimulada pelo nome democratização, que é a acessibilidade de todos, e aí é o arregimentar a diplomação. Isso aí simula ou disfarça os processos de analfabetismo, os processos de capacidade reflexiva, porque ela é reduzida à técnica. Então, eu formo um trabalhador. E para Bourdieu, essa não é a natureza da qual a educação deve cumprir sua função. Então, a função da educação não é essa. Mesmo que no funcionalismo da burocratização, nós temos um sistema de educação que ele vai chamar de tecnocrata. Bom, então, existe, então, nessa base, a manutenção da ordem social. Em mesmo tempo que existe o barateamento da educação. E aí nós podemos entender várias coisas aqui, né? Que é o sistema particular de ensino, que é o sistema de fragmentação dos regimes presenciais. Então, isso tudo, essa capitalização da educação, esse capital cultural, ele estabelece ou ele institui a educação nessa condição de barateamento. Então, no processo de racionalização do sistema de ensino, é impensável a ausência do critério de barateamento da educação. Então, a educação precisa baratear-se, ou seja, também como reflexo é a retirada do Estado como uma instituição mantenedora do sistema de ensino. Então nós vamos privatizar, vamos baratear, vamos racionalizar, porque nós vamos tornar tecnocratas, ou na realidade a tecnocracia é que vai orientar os padrões de funcionalismo ou de funcionamento do sistema de ensino, no qual aquele que se integra, se ingressa dessas várias formas de sistema de ensino, no sentido técnico do termo, tem relação com o produto, mercadoria. Não se trata de uma libertação sob o ponto de vista da capacidade reflexiva, mas ela é técnica. Ela precisa ser suprida, porque a orientação como o fator econômico, como determinação, então ele tem uma orientação do qual garante que o princípio de racionalização da educação é justamente a precarização e a exclusão, ainda que existe um discurso no sistema de ensino de inclusão. Para Bourdieu, esse é um discurso. Então, o discurso de inclusão é, na realidade, a dissimulação dessa manutenção da sociedade classista ou dessa desigualdade, que aí podemos muito bem perceber nas próprias distribuições profissionais, na profissionalização daquilo que é mais importante, daquilo que é mais valorizado ou daquilo que é dispensável. Bom, e nós vivemos hoje um momento no qual as ciências humanas, sociais, filosóficas, artes, elas são desvalorizadas no sentido de que elas não têm uma capacidade técnica de ser absorvida, a menos que elas demonstrem essa predisposição técnica, e aí ela é única e exclusivamente voltada para uma necessidade do mercado e não sob o ponto de vista de garantir as diversidades e diferenças no sistema de ensino. Apesar de que esses discursos de diversidade, inclusão, ascensão social, sucesso, apesar de que esses termos fazem parte atualmente dos discursos voltados para a questão do ensino, Bourdieu vai dizer que de realidade isso não tem nada. Sob o ponto de vista das práticas, o que existe é um acobertamento das diferenças em nome de uma estrutura que reproduz um ethos da dominação burguesa. Essa é a afirmação que ele quer que nós entendamos. Então esse texto do Bourdieu é uma crítica estrondosa e organizada, teoricamente falando, sobre o sistema de ensino. Então o que ele está fazendo nesse texto é a grande crítica desse modelo que nós temos de ensino, porque ele é um modelo dissimulado. Bom, então, para a compreensão dessas afirmações que eu estou fazendo, é preciso, então,
que nós observemos bem o título desse texto, que aí vou repetir, não é? A dependência pela independência, que é justamente o sistema de ensino. Ele tem um discurso de independência relativa, ou seja, dá a entender que o sistema educacional, que a escola, a escolarização, a universidade, elas possuem uma autonomia em relação ao Estado, em relação à sociedade, mas que na realidade é uma autonomia de reprodução da dependência que tem do Estado e da sociedade. E Bourdieu vai falar que isso é muito ruim. A educação ela não está para servir, do seu ponto de vista de subserviência da sociedade e dos interesses sociais. A educação ela tem uma natureza muito mais ampla, porque ela precisa garantir a manutenção das diferenças que estão em torno das práticas, ou a realidade, não é? Do que nós podemos chamar de realidade. Então, a aparente independência, isso é uma afirmação do próprio Bourdieu, do sistema de ensino em relação ao Estado e à política, é o reflexo da dependência das relações de abstração social ou de abstração educacional. Quando vocês pegarem no texto e verem esse termo de abstração aí, vocês vão entender que é na realidade a forma que a tecnocracia encontrou para ritualizar o ensino a partir de índices e gráficos que demonstram o sucesso educacional a partir de modelos abstratos que estão fora ou externos aquilo que justamente deveria caracterizar esse processo de abstração. Então, é a abstração porque ela dissimula, ela disfarça as diferenças e aí cria discursos de emancipação, sucesso, mas que na realidade é para manter essa dominação burguesa. Então, os índices de comparação realizados para medir taxas de sucesso e fracasso escolar reproduzem as relações de classe e a desigualdade de acesso aos bens públicos. Então, a educação mantém a ordem burguesa e isso se aplica também para o professor. Mesmo que exista um discurso de uma intelectualidade em torno do docente. Mas o papel do professor é justamente esse, de garantir essa reprodução. Porque o professor é a medida exata como um absoluto, como resultado dessa reprodução. Mas isso eu deixo para poder mencionar um pouco mais adiante. Então, há uma relação de força no sistema de ensino que não torna a sua função explicitada de maneira objetiva. Nós temos sempre aí uma dissimulação. Então, o processo de educação ou o processo de ensino, ele é sempre dissimulado, porque ele quer negar justamente aquilo que ele faz, aquilo que ele reproduz, que é o ethos da dominação burguesa, que é essa manutenção da desigualdade social e dessa hierarquização das relações sociais, que elas são mantidas a partir do fator econômico. Então há um aparente dissimulador porque o sistema de ensino reproduz, enquanto afirma ser libertador. Então ele reproduz discursando a liberdade. Na manutenção da ordem, a escola então ela satisfaz a hierarquia da desigualdade social. Essa é a finalidade da escola ou do sistema de ensino francês e no caso brasileiro também, porque o Brasil se inspirou há muito tempo no modelo francês de educação. Os muros, os portões, o porteiro, toda essa estrutura burocratizada da educação, num processo de dominação que ele decorre de uma extensão da família ou de uma ética de convicção, né, para poder resumir toda a fala. E aí gostaria que vocês repensassem essa discussão da ética de convicção que foi apresentada pelo próprio Weber, porque ele vai dizer que essa é a finalidade da escola, do sistema de ensino. Então, a dissimulação do sistema de ensino faz com que se acredite que o sistema de ensino independe das desigualdades sociais, porque possui um padrão único de formação. Essa é a abstração. Então, com a ideia de padrão único de formação, nós temos aqui uma ambiguidade, que é, primeiro, garantir a todos igualdade e equidade. Todos têm direito à mesma formação, ao mesmo tempo que dissimula
que essa forma de dizer que existe um padrão único de formação, ele quer dissimular a desigualdade social. Então, ou seja, a burguesia pode utilizar-se do discurso de que todo mundo tem as mesmas chances, as mesmas oportunidades, seja negro favelado ou seja um burguês que tem todo um sistema econômico em sua volta que lhe garante acessibilidade a bens públicos, ou não é, essa distribuição desigual, e que quer justificar porque existe um fracasso escolar na favela, e aí vamos colocar em determinismos sociais. Aí é a banalização do conceito de evolução. Então isso tudo é um processo de dissimulação e abstração, no qual reflete diretamente nos índices abstratos de medição da educação. Então existe um processo ambíguo que Bourdieu está discutindo, que ele quer que nós entendamos, e nós, professores, fazemos parte desse processo dissimulador. Ou seja, nós somos dissimulados porque nós reproduzimos um discurso no qual inclui tanto a nossa formação pessoal, individual, tanto quanto a nossa própria escolarização, a nossa origem social, econômica, e nós somos frutos perfeitos desse processo dissimulador. E nós reproduzimos a dissimulação, porque nós somos a medida exata. Porque se nós garantirmos o discurso de ritualização dessa escolarização enquanto sucesso, enquanto consagração, diplomação, nós nos tornamos o espelho desse pseudo sucesso escolar. Ou seja, nós reproduzimos, nós somos o espelho dessa reprodução. Bom, então o que Bourdieu vai dizer? Então, como nós somos dissimulados, então essa abstração não coloca em distinção estrutura e prática. Nós não conseguimos estabelecer no processo de ensino a relação entre estrutura e prática justamente porque nós ritualizamos estrutura e prática. Ou seja, nós pegamos as práticas, ritualizamos ela num discurso da estrutura, que por sua vez a estrutura ela reproduz um ethos de dominação burguesa. Então a estrutura, como uma dominação burguesa, ela é refletida nas práticas que incorporam discursos funcionalistas das práticas educacionais que querem estabelecer a manutenção dessas estruturas. Então nós não produzimos a distinção na escola. A escola não está para isso. A finalidade da escola não é essa. A finalidade da escola é garantir a hierarquia, ou a hierarquização ou a desigualdade social. Essa é a função da escola. Ora, então, há um hábitos que constitui a estrutura e que as práticas reproduzem a estrutura. Então, a ideia de sucesso existente como ideologia para o aluno ou para o acadêmico é medida pelos instrumentos que reproduzem os hábitos de dominação. Ou seja, reduz a educação ao mercado de trabalho. E a diplomação é atualmente o mecanismo da burguesia produzir a exclusão social sob o discurso da igualdade de oportunidades e independência do sistema de ensino. Então, essa autonomia relativa é, na realidade, um processo dissimulador, porque o sistema de ensino diz que ele tem um processo de autonomia em relação ao Estado e em relação à sociedade, mas, ao mesmo tempo, esse discurso é, na realidade, para disfarçar o processo de dependência que há do Estado e da sociedade, uma vez que a educação é instrumentalizada. Se ela é instrumentalizada, ela está completamente voltada para a técnica, voltada para o mercado de trabalho ou para a produção de produtos, que é o trabalhador. Então, a função da educação se limita ao resultado das relações de forças e não explicita o valor dessas funções no sistema complexo das relações de funções. Ou seja, existem relações de funções diferentes na sociedade, sob o ponto de vista das práticas, dessas diferenças, ou dessas desigualdades, dessas hierarquias, que quando a educação manifesta sua função, ela dissimula essas outras funções como sendo inadequadas. Então o que a gente faz? Nós massificamos a diferença em nome de um discurso a partir de uma função de sucesso, de bem-estar, e aí vai em outras adjetivações, porém o que não se faz nessa função é justamente mostrar essas relações de força. Ou seja, o valor dessa função não é explicitado no universo complexo das outras funções.
Diferentemente aqui, a discussão de valor em relação ao Weber que nós fizemos nos vídeos anteriores. Então, a discussão do valor ali é juízo de valor. Aqui é um valor sob o ponto de vista instrumental, técnico, metódico. E ele não consegue estabelecer essa valoração porque ela massifica aquela que é a diferença, ou o que é diferente. Então, a educação executa padrões de orientação como mercadorias para consumo. Então, a estatística da profissionalização se resume à manutenção da relação oferta e procura, limitando a educação para a técnica ausente de reflexão e da ciência. Bom, essa aí nós vimos em textos anteriores, do próprio Bourdieu, que está na unidade 2. Então, a escola não é um lugar de reflexão e não é um lugar de ciência. A escola é um lugar de ritualização. Então, a educação, o que acontece? Ela está refém da tecnocracia. Então, na educação se compreende os processos históricos. Sob o viés da evolução, sob uma visão unilateral que exclui e ignora todas as formas de contradição à visão de continuidade. Aí voltamos lá a um texto do Bourdieu novamente, que é justamente essa. Nas práticas ou na estrutura genética, que é o conceito que o Bourdieu utilizou, no conceito de estrutura genética nós conseguimos encontrar os processos. No caso da tecnocracia da educação, nós vamos entender que existe um processo evolutivo no curso histórico, no qual esse processo evolutivo ele é de uma racionalidade técnica, ou seja, justificar a ordem burguesa. Se voltarmos a Marx, vamos entender muito bem isso. Não é? Justificar a ordem burguesa. A partir do materialismo histórico, o que se faz na educação? Cria-se um instrumento, ou cria-se uma captação de argumento e de discurso que visa garantir uma continuidade. E o processo de evolução na qual saímos de um mundo antigo e chegamos para um mundo moderno é justamente garantir que essa evolução se dá a partir da ordem burguesa, ainda que ela esteja dissimulada no processo de ensino pela diplomação. Bom, então essa tecnocracia hierarquiza e exclui sob o discurso dissimulado de racionalidade. Então nós temos a racionalização do sistema de ensino, mas sob o ponto de vista tecnocrático. Então o sistema de comparação que é estabelecido nessa orientação tecnocrática, né, das taxas e dos índices de sucesso que estão inerentes à educação, é justamente o meio pelo qual seus fins abandonam o próprio objeto de discussão ou análise. Para que serve a educação? A educação tem como um cunho fundamental que é a capacidade reflexiva. Então, a educação precisa me garantir a capacidade reflexiva, e que para Bourdieu a capacidade reflexiva está na compreensão de possibilitar a distinção entre estrutura e práticas. O sistema de ensino não faz isso. Ele não consegue estabelecer essa distinção entre estrutura e práticas. Então, o que faz, qual é a função do ensino? A função do ensino é justamente garantir o abandono do seu objeto, que é a formação. Então, a formação não se torna um objeto de discussão a partir do momento que o próprio ensino se torna tecnocrático. Então, o modelo tecnocrático rejeita toda forma que difere de seu padrão. Ela não só rejeita, ela se torna indiferente. E a indiferença é justamente isso, é ignorar por completo. Está então aí porque áreas como tecnologias de informação, comunicação, elas estão em alta. E as áreas como ciências humanas, ciências sociais, artes filosóficas, como eu acabei de dizer, elas estão em descrédito. Então essa é uma função tecnocrática de conceber a educação e suas relações de sucesso. Há um padrão funcional de índice que garante que a formação perpetue, reproduz essa ordem burguesa da desigualdade social, da relação de classes, onde a ideia de sucesso é justamente a manutenção da diferença, ou da hierarquização, ou da desigualdade social, ou dessa sociedade classista. A educação ela não garante para que um pobre, efetivamente um pobre, constitua-se a partir de um sistema de ensino que seja um sucesso efetivo, sob o ponto de vista econômico, de uma mudança de classe, ou completamente alheia a essa dimensão de classe,
Mas, para garantir essa forma alheia da dimensão de classe, a educação teria que mudar o seu padrão de orientação, teria que abandonar a tecnocracia. Porque aí nós temos a valorização das formações universais, das relações práticas, seja de comunidades, seja de grupos, seja de sociedades, não importa. Cada comunidade, na sua especificidade, possui necessidades formativas e que a tecnocracia não respeita essas dimensões formativas. Então ela vai planificar, ela vai massificar. Então, tem sucesso quem garante a diplomação. Mas a diplomação não é a garantia de fato do sucesso. E aí nós temos então o sucesso como uma instituição de regulação discursiva e o sucesso como uma qualidade efetivamente de libertação para que o indivíduo se torne reflexivo. Ora, então os índices de medição da educação são independentes das relações às quais eles deveriam ser dependentes. Reproduzem. Então esses índices de medição de sucesso que a educação faz, eles são independentes das relações das quais eles deveriam ser dependentes. As práticas. Então, como não há distinção entre estrutura e práticas, então a estrutura planifica as práticas e as práticas justificam essa planificação. Como não há distinção, então nós vamos pensar que os bens públicos são partilhados de formas de equidade e de igualdade para todos. Que na prática, nessa relação da sociedade de classe, nós vamos entender que não é assim que funciona essa distribuição, essa partilha dos bens públicos. Existe sempre uma reserva, uma desigualdade. Porque é preciso manter uma ordem tecnocrática ou burocrática ou burguesa. Bom, então há uma dissimulação do real em equações abstratas. Então os índices, as taxas, as tabelas que fazem a verificação do sistema de ensino são formas abstratas para medir um real. Então o real fica submetido a essas formas abstratas. E aí o discurso vem planificar e massificar e passa a se acreditar que o real está justamente nas formas abstratas. Há uma ambiguidade porque os índices fazem comparações de coisas incomparáveis e omitem de suas comparações as coisas que são realmente comparáveis. Essa é uma afirmação de ambiguidade que o Bourdieu fala. Por exemplo, só para dar um exemplo, a diplomação indiscriminada. Sem adentrar detalhes, vi a propaganda de uma faculdade particular, no qual ela estava pregando um tipo de ensino comparativamente com um outro tipo de ensino. E o tipo de ensino comparado é sempre o ensino presencial das universidades federais, porque tem em si uma ideia ou um discurso de competência, de formação totalizante, de emancipação, garantias, etc. Bom, e o que fez a pessoa na qual estava defendendo um outro sistema de ensino? Ela colocou 2 diplomas. Um diploma dado por uma instituição presencial e um diploma dado por uma instituição não presencial. E aí ela diz, o diploma é o mesmo. Ora, ok, o diploma é o mesmo. Mas o que nós temos aqui? Nós temos então uma formalização do sistema de ensino. Essa formalização da diplomação, ela não permite que nós conseguimos compreender ou fazer a distinção dessas diferenças que estão implícitas ou explícitas na própria formação. Então o que você faz? Você reduz a competência do ensino à diplomação. Então se você tem o capital cultural, que é o diploma, você já tem as garantias. E aí você pode ir para o mercado de trabalho. Pode ser as garantias do ponto de vista do mercado de trabalho para uma absorção imediata ou não. Eis a grande ambiguidade que o Bourdieu está colocando. A diplomação não garante efetivamente essa capacidade formativa que deveria ser a função do sistema de ensino. Mas o que ele faz? Ele mantém ao processo de reprodução. Então, essas comparações tecnocráticas, elas são de ordem formal e externa.
Então, por isso que o sistema de ensino possui como finalidade a reintegração para a estrutura das relações de classes. Então, mais um exemplo, né? Os acessos à educação sob dissimulação da igualdade e equidade. Já mencionei isso antes também. Então, isso dá a ilusão de ascensão social. Olha o caso do professor. O professor é uma ilusão de ascensão social. Saiu de uma base que tem uma determinação sócio-histórica e econômica originária, na qual a condição de professor lhe dá uma ideia de ascensão social. Mas essa é somente uma ideia de ascensão social, porque não há ascensão. Existe uma diferença muito grande no caso do professor. Tem essa dimensão do professor enquanto reprodutor da ordem, e todos nós reproduzimos a ordem, porque o discurso de sucesso inconscientemente nós trazemos a partir das origens da qual nós pertencemos e também da própria ação pedagógica que fazemos parte. Então essa ação pedagógica ela é necessariamente a reprodução na qual Bourdieu está falando. O professor é esse produto absoluto, perfeito do sistema de reprodução. E que nós somos a ilusão de uma ascensão social. Bom, então dá para poder perceber então quem é que quer ser professor no atual sistema desse capital cultural. Aí aqui já dá para entender muito bem essa minha insinuação em relação à questão de ascensão social sob o ponto de vista da compreensão da relação de classe. Então, como aplicação dessa ideia, não é, da ilusão, Bourdieu ele vai afirmar que a função do professor é essa de reintegração, conservação e manutenção de um ethos da ética de convicção. Relembrem Max Weber. Pois a educação cumpre os ritos de dominação religiosa ou política. Tem esse problema na educação. Ou estamos sob o ponto de vista da ética política ou religiosa. E esse ethos, como ética de convicção, é um problema para a formação, porque a educação não está completamente ritualizada sob o ponto de vista de dominação familiar ou sob o ponto de vista de uma burocratização. Então, a educação cumpre o rito de dominação religiosa ou política, então quer dizer que a formação do professor, as suas origens, das suas relações sociais, elas estão diretamente implicadas nesses ritos de dominação religiosa ou política. Ele vai dizer que nós precisamos compreender processos. Então, Bourdieu ele é contrário, ele é completamente crítico à concepção de continuidade, por isso que ele, nos textos anteriores da unidade 2, ele fazia tanta referência crítica aos historiadores. Porque os historiadores, antes de mais nada, eles são reprodutores da ordem burguesa que legitimaram o Estado. Então, Bourdieu vai dizer que, sociologicamente falando, isso não é importante porque precisamos compreender estruturas genéticas nas quais as práticas elas demonstram para nós a diferença entre, né, a realidade do discurso e o discurso do real. Existe essa grande diferença que ela é ambígua. Então, a tecnocracia se constitui como um ato de violência simbólica, porque determina o valor da educação sob o rito da mão de obra. Assim, então, o sistema de funções dos tecnocráticos ignora as diferenças e se torna indiferente a elas por instituir automação formal e externa. Esse é um problema. Quando estiver lendo, vão ver muito bem sobre a questão da formalização e da condição de ser externo que garante essa dissimulação da educação. Então, a educação está sob controle social. A educação precisa ser controlada, porque se torna um reflexo do social. Entretanto, sua real função é tornar-se externa à sociedade e aos momentos dados. Está aí aqui o tipo de ideia que o Bourdieu quer que compramos. A função da educação, então, não é estabelecer o controle social e nem ritualizar o processo de dominação desse ethos da ética de convicção. Mas a finalidade da educação, então, a sua real finalidade é estabelecer uma função que esteja externa à sociedade e aos momentos dados. Isso por quê? Porque a sociedade é uma ritualização. Não podemos esquecer de que Bourdieu, nos textos passados, falou sobre a colonização do pensamento. O Estado tem essa função colonizadora, ou ele tem esse poder de colonização. E romper essa colonização ela é muito, muito difícil.
porque ela também implica em nós a discussão sobre o inconsciente coletivo. Então, a dependência da educação deve ser para as práticas e não para as estruturas, que é o processo de distinção, né? Mas a ritualização da educação a torna burocrática, reprodutora de um ethos de dominação tradicional e burocrática. Então, essa ritualização educacional constitui no professor a medida da própria prática pedagógica decorrente de sua ética de convicção. É uma afirmação forte que o Bourdieu faz em relação ao professor e a crítica que ele faz ao professor. Então, assim, o professor não permite um sistema de avaliação que esteja externo ao sistema no qual ele está inserido. Então, o professor é um reprodutor, porque ele reproduz o sistema de avaliação a partir dos instrumentos dados pela própria estrutura. Ele ritualiza a educação, assim como o Estado, ou os agentes do Estado ritualizam ou estabelecem o que é o oficial do oficial. Então, o professor concretiza a burocratização da educação como sistema de reprodução. Ele torna-se a própria medida dessa burocracia. A escola, então, tem como meio de inculcação doutrinária e dominação familiar, na qual faz parte o próprio professor. As práticas pedagógicas, então, se tornam conservadoras porque falam de passados distantes que devem ser apreendidos sob o hábito da transmissão, duração e conservação. Então, os professores se tornam o produto mais acabado do sistema de reprodução. São falas que, para um professor, para quem está na formação docente, ela é uma fala pesada, porque justamente ela nega aquilo que nós estamos imaginando que estamos cumprindo como ser social de formação. O que Bourdieu está pensando é aquilo que está para além de nós, aquilo que nós precisamos racionalizar, que é a relação entre estrutura e práticas. Então, o sistema de ensino é o único, olha a afirmação, o sistema de ensino é o único capaz de preservar o hábitos e o ethos burguês. A diplomação efetiva a inculcação e a consagração. Faça isso que terá sucesso. Olha o meu exemplo. Eu era isso, estou aqui. Mas essas são relações discursivas que são somente reprodutoras. Então, a escola reproduz o capital cultural por dissimular sua autonomia relativa. Sob a autoridade moral, no caso das universidades, ela simula a independência do Estado. Mas é improvável, porque é o Estado quem produz e garante a diplomação, assim como é o Estado que ritualiza o sistema de ensino. E o sistema de ensino é justamente a consolidação dessa ritualização. Então, essa ideologia de igualdade formal reproduz o ethos da relação de classes. Então, a escola dissimula, porque ela é dissimulada, assim como os professores, quando fala de dons ou quando ela fala de gostos natos. A ideia de você ter um dom ou você ter um gosto nato para isso, para aquilo, isso é somente um processo de dissimulação da ritualização que existe no sistema de ensino como garantia da dominação burguesa. Então, a escola é dissimulada porque esconde sua função objetiva. Com isso, a escola exclui a consciência de privação de posse. A escola é a garantia da desigualdade social. É isso que o Bourdieu está falando. E para sintetizar tudo o que o Bourdieu falou, em uma única frase, eu cito para concluir essa minha fala. Assim, o sistema de ensino tende objetivamente a produzir, pela dissimulação da verdade objetiva de seu funcionamento, a justificação ideológica da ordem que reproduz por seu funcionamento. Está aqui então para nós entendermos o fundo da discussão, que é pensar a ambiguidade e pensar a distinção no processo de ensino como um sistema de reprodução. Ok? Essa é a fala que eu tenho do Bourdieu, espero que tenha contribuído e acredito que ela consolida algumas discussões que já foram estabelecidas anteriormente. Bom, então aqui eu encerro o nosso último vídeo em relação a esse plano de ensino. Até a próxima.